os males da governança sejam mais visíveis nas empresas familiares, que está ali exposto. O empresário familiar, ele é muito sozinho no poder, porque você não tem pessoas para dividir os problemas e trazer soluções. Sim. Não tem ciência de foguete aqui na governança. Olá a todos, que bom aqui que nós estamos num novo episódio do Anote Aí. Estamos aqui com o Géser, que sempre nos acompanha nesse processo, e o nosso convidado de honra aqui, o Claudio Saad. E a gente vai conversar, vai dar continuidade a algumas conversas que a gente já teve com ele, e também conversas entre eu e o Géser, porque a gente sempre acaba caindo na questão de governança, e agora a gente falou de empresa, recentemente a gente falou de empresa familiar. Então, é inevitável que os assuntos técnicos, o avanço de tecnologia, tudo passa por governança. Então, Não adianta alguém falar assim, não, eu não gosto de governança. Não, você vai gostar de governança. Seja de engenharia, seja de RH, seja do que for, você vai precisar de governança. Você precisa entender governança. Entender governança. A força e a importância da governança, até nesse hype do momento aí, ESG, exato, né, que quando se perde a governança, não tem S, não tem E, não tem nada, não tem dinheiro, porque não teve governança. É um nome bonito, mas a gente sabe que sempre precisou disso. E o Cláudio expressou muito bem. Por isso que tem aquela expressão, né, de carro desgovernado, que está só sem governança. E o Cláudio falou muito disso no primeiro episódio, onde ele mostrou a importância da governança. Exatamente. E eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando, tem casos de governança familiar, tem casos que não é de empresa familiar. Então, explorando o conhecimento do Cláudio, conta um pouco para a gente. Fala um pouquinho, a governança, e depois fala um pouquinho assim, a governança familiar. Como é que essas coisas se emaranham? Né? Como é que elas chegam juntas? Como é que funciona tudo isso? A sua experiência, você tem duas experiências grandes agora, a sua empresa familiar e o Sindipeças, onde você tem de tudo. Sim. Então, você tem essa miríade de situações. Como é que o pessoal está querendo anotar? Esse é o objetivo do podcast. Então, o que você falar, tenho certeza que vai ser muito bem-vindo aí. Perfeito. Você foi muito feliz nessa colocação, Mauro, porque, de fato, eu tenho hoje duas visões, né? Como presidente do Sindipeças, nós somos uma associação que tem associados de vários portes. Então, nós temos desde sistemistas, que são empresas multinacionais, que têm o mesmo porte de uma montadora, Sim. Né? Sim. E até empresas pequenas e médias, que são os fabricantes de componentes, são a base da cadeia. Sim. Então, a gente também tem abordagem e prestações de serviços diferenciadas. Uhum. Como a gente tem associados diferenciados, a gente também tem abordagens diferenciadas. Nós estamos muito preocupados com esse tema da governança, passando por sucessão, que nós já falamos hoje, lá no Sindipeças. Isso é feito através do Instituto Sindipeças de Educação Corporativa e também através do nosso grupo de mentores, do qual, inclusive, o Géser faz parte. Na verdade, nós tivemos uma decisão há anos atrás muito feliz, e eu, modéstia à parte, tive uma participação direta nisso, porque eu levei para o Sindipeças esse conceito que eu vivia, que é de que o empresário familiar, ele é muito sozinho no poder. Porque você não tem pessoas, principalmente para as decisões estratégicas, você não tem pessoas para dividir os problemas e trazer soluções. A empresa pequena e média, né, a empresa familiar, ela normalmente tem uma restrição financeira que impossibilita dela ter ali com ela as melhores cabeças do mercado. Quando ela tem os bons valores, esses valores são roubados por empresas maiores. Aconteceu isso comigo no caso do Géser. Ele foi porque ele teve oportunidades maiores e acabou virando, para o meu orgulho, um diretor de multinacional. Quer dizer, mas começou lá, entrou lá, praticamente como estagiário. É um ciclo, então, né? É um ciclo. Então, como essas empresas se ressentem dessas pessoas, né? O diretor, o primeiro homem da empresa, ele fica sozinho no poder.
entendeu? E aí você acaba tendo um conflito, porque algumas vezes aquelas pessoas que estão em volta, elas têm medo de dar um contraditório com alguma ideia do dono, porque o emprego delas pode ser prejudicado, ou se eles apoiarem a ideia der errado, eles podem se prejudicar. Sim. Então tem muito aquele negócio do amém, né? E muitas vezes porque também não tem uma capacidade técnica, de visão, de experiência, que pode agregar. Então você tem tudo isso. Aí eu levei esse problema lá para o Sindipeças, nós tivemos essa ideia de pegar pessoas, né, do nosso setor que ocuparam posições importantes em empresas do nosso setor que estavam dispostas a devolver aquilo para a nossa sociedade, né, através de aconselhamento e mentoria, para justamente suprir essa lacuna que existia da solidão no poder. Então nós criamos esse grupo de mentores e esse é um trabalho, eu acho que é a única associação que tem isso de forma gratuita para os associados é o Sindipeças. Eu não conheço outro. E tenho muito orgulho de ser um dos criadores dessa ideia. Porque o empresário associado vai lá, nós dividimos esses mentores por especialidades, numa grade por especialidades, e o cara leva o problema dele. Nós temos uma interface lá no Sindipeças que linka esse cara e esse problema com aquele mentor que é especializado naquele tema. E o mentor dá uma mentoria para ele gratuita, né, sobre aquele tema, que pode durar 15 dias, pode durar 6 meses. Sim. Entendeu? E a única regra tem que ser um tema pontual. A hora que aquele tema está resolvido, se ele quiser colocar um outro tema, ele pode pôr. Ou com o mesmo mentor ou com outro. Sim. Entendeu? Então, daí acabou surgindo, como a gente começou a fazer esse trabalho de mentoria, o pessoal começou a ir para as pequenas e médias empresas, começou a ver que muitos problemas existiam por uma falta de governança, né? A gente começou a criar, paralelamente a esse grupo de mentores, um grupo de governança, onde esses mentores passaram a fazer parte das empresas como conselheiros, né? Então, o objetivo é que essas pequenas e médias empresas comecem a criar os seus conselhos. Seus próprios conselhos. O conselho de família, que é o primeiro que eu acho que tem que existir. O óbvio, né? Ele é para eles poderem se entender, acabar com os conflitos de interesse, e depois o conselho de administração. Então, a gente está trabalhando muito isso dentro do Sindipeças e com essas empresas. As empresas grandes não precisam desse tipo de coisa, porque elas já têm os seus conselhos, elas já têm conselheiros profissionais na empresa, né, que estão lá de vários setores. Que os próprios executivos são conselheiros de uma organização. Então, a gente está tratando isso no âmbito do Sindipeças. No âmbito da minha empresa, agora falando da minha experiência, né, a minha empresa, eu costumo dizer que por méritos do meu pai, do fundador, ela já nasceu com o DNA de governança. O meu pai teve conceitos que ele aprendeu na vida, na formação que ele teve trabalhando numa empresa familiar, da família dele, e ele aprendeu muita coisa bacana, viu também muitos problemas, que ele procurou levar para a nossa empresa. E isso é legal a gente explicar, desmistificar um pouco governança. Porque quando falam de governança, né, tem-se um místico, vamos dizer assim, nossa, conselhos, né, conselheiro, minha empresa não precisa disso. Não, minha empresa é simples, minha empresa é familiar, minha empresa é pequena, eu não preciso de governança. Mas veja, há uma mistificação talvez do termo. Sim. Quando, na verdade, nós estamos falando quando a gente fala de governança, nós estamos falando de regras, critérios, padrões, procedimentos, né, rotinas. É disso que nós estamos falando aqui. As coisas precisam ser feitas sempre da mesma forma. Podem ser alteradas? Podem. Pode ter flexibilidade? Lógico que pode. Mas a maior parte das vezes ela deve ser feita da mesma forma. Vamos vender? Vamos vender sempre da mesma forma. Vamos comprar? Vamos comprar dentro da mesma forma. Sim, você pode ter, é perfeito o que você está falando. É porque a gente fala assim, governança. Ah, meu Deus, a governança. Meu, não tem nada não tem ciência de foguete aqui na governança. Perfeito. Né? O que eu falo é o seguinte, por que eu falo que a nossa empresa nasceu com DNA de governança? Porque
isso tudo era feito já desde o início da empresa, mesmo que informalmente, isso era feito. Então, alguns pontos fundamentais da governança, né, a gente cumpria desde o começo, isso passou a fazer parte da cultura da empresa. Então, por exemplo, familiares nunca participaram da empresa como funcionários. Entendeu? Aqueles poucos familiares que foram para lá, eles foram para lá porque a empresa precisou deles. Por exemplo, o nosso diretor industrial, o primeiro diretor industrial que nós tínhamos, que era um sócio, ele faleceu e os demais sócios compraram a parte dele. A família dele quis vender, compraram. E a gente ficou sem um diretor industrial, né? Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos, num primeiro momento, alguém do mercado para tapar uma lacuna e preparamos o filho de um dos sócios que trabalhava na Ford, trabalhou lá durante 16 anos. Esse cara foi preparado para vir para a empresa como diretor industrial. E o processo para ele vir durou uns 5 anos. Nós ficamos com um profissional lá do mercado durante 5 anos, enquanto ele se preparava, e aí ele veio para a empresa. O mesmo caso aconteceu comigo. Entendeu? Meu processo de sucessão levou 20 anos. Né? E eu entrei lá como um funcionário da empresa que não tinha nem função. Né? Trabalhei como estagiário em vários setores para aprender, até poder começar a ter os meus cargos e ascender dentro da empresa. Mas então, esse ponto, por exemplo, sempre aconteceu. E não estava estabelecido em nenhum lugar. Né? Mas já existia. A bem da verdade, muitos conceitos de governança, por exemplo, com relação à parte da responsabilidade dos limites dos sócios, foram colocados dentro do contrato social, desde o primeiro momento da empresa. Essa preocupação já existia. Depois, muito mais recentemente, que a gente tirou isso e colocou isso dentro de um acordo de sócios. Porque o contrato social não é o documento para ter isso. Sim. O contrato social é um documento público. E essas regras de sócios são um documento privado. Então não precisavam estar lá dentro. Mas você vê que a preocupação existia desde o começo. Estavam lá. Por exemplo, nós sempre fizemos reunião de sócios. Muito antes da lei obrigar a fazer isso, sempre foram feitas reuniões de sócios e com prestação de contas, ou seja, a transparência e a prestação de contas, que são 2 pilares da governança, já eram feitos, entendeu? Quando nem se falava a palavra governança. Estou falando de anos 60, anos 70. Claudio, Então isso já existia. Só para completar, quer dizer, isso evitava, Mauro, com que os conflitos de interesse acontecessem. Porque a gente vê que em muitas empresas o conflito de interesse acaba existindo por uma má informação, por uma falha na informação. Então, o sócio cotista, ele tem desconfianças da administração da empresa. Isso não pode existir numa empresa. Então, esses problemas... Por exemplo, dentro do contrato social, a gente tinha regras de sucessão. Depois foi para o acordo de sócio, onde a gente dizia isso. A gente dizia que os sucessores da empresa tinham que ser escolhidos unanimemente por todos os sócios. E essa regra lá... Quer dizer, se não tivessem todos de acordo com aquela pessoa, isso não ia acontecer. Se obrigava o envolvimento do sócio. Então, a minha história, assim, dentro da governança, dentro da minha empresa, foi assim. Ela foi acontecendo de uma forma natural. Por sorte, nós tivemos um fundador que tinha essa preocupação, né? E eu acho que isso fez com que a gente chegasse aos 65 anos de uma forma saudável. Porque eu acho que conflito de sócios acho que é o principal problema que uma empresa pode enfrentar. Eu vou aproveitar que o Cláudio é advogado e vou fazer uma pergunta de advogado do diabo. Tem gente resistente. Eu não quero ter governança, não me preocupo com isso, como disse o Géser. Minha empresa é pequena, eu não estou preocupado com isso. E aí ele pode falar assim, mesmo porque tem empresa que tem e tem problema. Tem empresa que tem toda a governança, eles se reúnem e os problemas acontecem. Então a provocação para você é a seguinte: onde que dá, mesmo tendo uma governança, eu ainda consigo fazer coisas erradas? O que é que eu posso errar, mesmo tendo uma governança? Onde que está o risco, mesmo tendo uma governança? Por isso que eu falei que é a pergunta de advogado do diabo. Defenda isso para o pessoal
ter certeza que vale a pena caminhar nesse sentido? Não, eu acho que você tem regras para cumprir, né, quando você fala de governança, e eu acho que se você cumprir aquelas regras de uma forma correta, né, você não vai ter problemas. Então seria falta de cumprir as regras. É como quando você começa a querer dar um bypass nas regras, entendeu? Por alguma conveniência, por algum interesse que não é o interesse principal da sociedade, da empresa, e aí você vai ter os problemas, né? As regras da governança, elas estão muito claras, né? Você tem que ter transparência, você tem que ter cuidado, você tem que ter prestação de conta e você tem que ter a responsabilidade aí da administração, a responsabilidade social corporativa. Então, para você poder atender esses pilares da governança, tem uma série de regras que você vai ter que cumprir. E essas regras, elas podem ser colocadas, porque isso tudo está dentro da cultura da empresa. Então, alguns cumprem de uma forma, outros cumprem de outra. Não está by the book, não tem uma teoria que se fala, tem que ser assim. Você tem que sempre respeitar aqueles pontos bons da cultura da empresa. Eu acho que a cultura da empresa, ela tem que ser, aquilo que é bom, tem que ser perpetuado ao longo da empresa. E que todos têm que saber, não só os dirigentes, mas os funcionários também. A cultura da empresa, ela tem que estar influenciada no plano estratégico da empresa. Sim. Então, isso vem tudo junto, né? E cada um tem a sua. Então, as regras, elas vão ter que estar em conformidade com a cultura da empresa. Mas a gente vê que tem algumas coisas que você não pode ter, independente da tua cultura, entendeu? Você vai atrapalhar a governança da tua empresa. Então, por exemplo, você vê, é muito comum, né, você ter numa empresa familiar conflito de interesse entre sócios por falta de reunião de sócios, por falta de transparência, por falta de prestação de conta, entendeu? Então, isso você não pode ter, você tem que evitar. O pessoal vai confundir o almoço de domingo com reunião de sócios. Justamente. Os caras discutem o problema da empresa no almoço de domingo, onde já tem pessoas que não são sócios também, dando palpite, pessoas com interesses privados, dando palpite. Emoção, muita emoção. Não, esse é um outro ponto. Você fala em emoção. Na empresa familiar, tem muito disso, você tomar decisão com base na emoção e não na razão. E você sabe que uma decisão tomada com base na emoção, ela tem uma propensão a dar errado muito grande. Você tem que ter uma decisão na empresa, no mundo corporativo, com base na razão. Me tragam fatos para eu tomar decisão, né? Não na emoção. Então, esse quadro está na sala do Eduardo. Meu primo tem na sala dele um quadro falando isso. Então, por exemplo, o negócio do cabide de emprego que eu falei, os privilégios familiares. Tem muita empresa familiar que confunde a pessoa jurídica com as pessoas físicas. Então, o cara pega dinheiro da empresa para gastar em coisas dele particulares, não presta conta para a empresa daquilo ali. Quer dizer, misturou tudo. Problema de distribuição de lucro, né, que os familiares, aqueles sócios cotistas que não estão na operação, e mesmo os que estão lá dentro, querem distribuir tudo para levar para a pessoa física, a empresa fica sem dinheiro para investir em tecnologia, né, em melhoria de processo, então ela vai ficando para trás, né? Tem o problema da gestão profissional, quando você leva a família e não está preparado, você acaba não tendo profissionais adequados para tomarem decisões lá. Isso acaba influenciando os outros funcionários da empresa, que ficam desanimados e ficam desestimulados, porque o cara fala, eu não consigo subir nessa empresa, porque os cargos bons aqui são dados para a família. Sim. Então eu não vou me esforçar aqui. Isso tudo junto, a gente vê que vai atrapalhar a performance da empresa e, obviamente, vai atrapalhar a longevidade da empresa. Então, a gente sabe que isso a gente não pode fazer. Agora, para fechar com a tua pergunta, se a gente usar essas regras para atender aqueles 4 pilares que eu mencionei, e que cada um vai criar as suas, porque cada um tem a sua cultura, né, e você procurar respeitar aquilo, né, eu acho que você vai ter uma governança bem praticada. O que a gente precisa desmistificar
governança não quer dizer sofisticação. Você não precisa sobrecarregar a tua estrutura para ter uma boa governança. Você pode ter uma governança simples e que funcione. Então, eu acho que é isso que a gente tem que passar para as empresas, principalmente quando elas vão começar a entrar nesse processo. Sim. Agora, eu acredito que muitas empresas, assim como a minha, elas têm os seus processos de governança que são empíricos, que surgiram de forma natural, como surgiu na minha, por conta do primeiro homem, entendeu? E ele colocou aquilo lá, principalmente essas que são mais longevas. Porque sem uma governança, independente dela ser estruturada e formal, sim, escrito ou não, informal, se ela tá... Claro que quando você falou muito bem, quando você tem uma sistematização de uma regra, é muito mais fácil você não esquecer de fazer coisas. Você não vai pular etapas, então você erra muito menos. Por que surgiram os sistemas de qualidade? Porque antes isso estava na cabeça das pessoas, não estava estruturado, não estava sistematizado, e coisas eram esquecidas, ou pessoas saíam da empresa, levavam aquilo como segredos. Quando você sistematiza, você não tem mais dono de segredo. Aquilo está no papel, está claro para quem vier. Se sair alguém, entrar alguém novo, sabe daquilo. Então é muito bom você sistematizar por isso. Mas eu acredito que aquelas empresas que têm uma governança informal, ela está funcionando bem. E aí fica muito mais fácil, né, Mauro? Porque aí você vai já pegar o que existe e sistematizar. Por isso que eu falo que não tem que ter regra. Cada um tem que ter a sua, conforme a sua cultura. Mas eu complementaria tudo isso que você falou, né, Cláudio, com a pergunta que o Mauro colocou, sobre como defender a governança quando as empresas não vão bem ou cometem alguma coisa contra a governança. A questão, tudo que você falou, é a não governança. É que nem o compliance tenta o não compliance. Então, assim, governança não resolve nada, mas tenta não ter governança. Você vai ver onde a tua empresa vai chegar. Quando a governança falha, é porque tem uma falha na governança. Ou do rigor. Não é que ela não resolve nada. Você não está seguindo os passos. Exato. Você não está seguindo os passos, você está dando bypass. Uma coisa interessante que o Cláudio comentou empresas grandes. Empresas grandes, não, em geral, não são familiares, em geral, mas elas começam a ter doenças similares às doenças das empresas familiares. Uma empresa muito, muito grande, ela começa a ter departamentos que acabam se comportando como se fossem famílias. Silos, feudos. Exatamente. Feudo é melhor. Silo não é, feudo é melhor. Então, a gente vê que os males do management, da governança, são mais, talvez sejam mais visíveis nas empresas familiares, porque está ali exposto. Mas em empresas grandes, de grande porte, também. Aquilo que nós conversávamos antes de gravar aqui, a empresa é muito grande, então tem um engenheiro que cuida da parte A, o engenheiro que cuida da parte B, o engenheiro que cuida da parte C. E aí o que você cria? Você cria um feudo aí nisso tudo. Sem dúvida. Então, os males, e aí para todo mundo que está conectado... A empresa grande tem todo um sistema de governança estruturado, formalizado. Exatamente. Mas se o cara não está seguindo aquelas regras, se ele está dando um bypass naquelas regras, aquilo não vai funcionar. Ela pode ser tão doente quanto uma empresa familiar desgovernada. Claro. Por exemplo, quando você fala em conflito de interesse, nós temos um caso clássico na literatura de economia, de administração, que é o caso da Enron, nos Estados Unidos. Entendeu? Nós tivemos ali um problema de conflito de agência com os principais executivos da empresa. Por quê? Porque os caras criaram uma forma de remuneração lá que era o seguinte, quanto mais lucro a empresa tivesse, mais bônus eles teriam. Então, eles começaram a criar uma situação para que a empresa tivesse um lucro, que na verdade era um lucro forçado e uma série de dispêndios que eles tiveram, endividaram a empresa e aumentaram o lucro. Mas a hora que aquele lucro, que eles começaram a ter que pagar aquele investimento que eles fizeram absurdamente para criar aquele lucro fictício, a empresa quebrou. Entendeu? E eles estavam ali cumprindo o que foi determinado no mandato deles. Jogaram dentro das regras. Você quer ter lucro? Vamos ter lucro.
Vamos fazer. Só que, pô, o resultado... A que preço? A médio prazo veio um resultado absurdo E aí quebrar a empresa. É a falha dos sistemas que foram desenhados. Falhou o sistema. Permitiu. Mas o cara estava lá. Então, você tem que ter esse cuidado. Você tem que criar regras que sejam regras corretas e não podem deixar de ser cumpridas. Elas têm que ser cumpridas, dependendo do tamanho da empresa. A questão da longevidade, né? Como Lógico. você vai ser longevo Lógico. se você faz o que fez na Enel? E o Cláudio falou bem, até no outro episódio, a gente conversou sobre a sua trajetória, né, sobre a sua passagem pela qualidade, onde aquilo trouxe para você a possibilidade de entender os processos da empresa. Então, é o que o Mauro também comentou. Muitas pessoas que estão nos assistindo e nos assistem, acompanham, vêm do network da qualidade, né? Vem da função qualidade, né? Mas não só, mas bastante de pessoas que nos acompanham. As normas de gestão são normas de governança. Sim. Né? A gestão da qualidade é uma governança, Sem dúvida, a gestão ambiental é uma governança, Sem dúvida. a gestão de saúde, a gestão LGPD, a gestão de fraude, que são uma série de normas ISO, nada mais são. E aí as pessoas precisam entender isso e se defrontar. Matriz de risco. Matriz de risco. Você hoje, por exemplo, são normas de governança. As empresas que não têm hoje uma matriz de risco, onde o cara está ali estabelecendo quais são as ameaças que aquela empresa tem, né? Sejam elas de ordem econômica, sejam elas de ordem estratégica, concorrencial, isso tudo pode trazer de um momento para outro, né, a quebra da empresa. Então você tem que ter isso está dentro da governança. Você tem que olhar isso. As empresas que não fazem isso estão expostas a surpresas negativas. Então, uma das perguntas que a gente tinha para de você, não Cláudio, é o governança. seguinte, Claro. Tecnologias vão continuar aparecendo. A gente sabe que tem inteligência artificial aparecendo forte, automação aparecendo forte, todo mundo já conhece. O LGPD, a gente tem a questão do ESG. Sustentabilidade. Então, não faltam iniciativas aparecendo aí para proteger toda a sociedade, proteger as organizações e tal. E a governança vai ter que gerir tudo isso. Sim. Qual é o futuro da governança corporativa? Como é que você vê uma governança dando conta, abraçando tudo isso e conseguindo conduzir tudo isso? Porque é muita coisa. Então, qual que é o futuro da governança? O futuro da governança é a mesma coisa que está escrito nos livros da década de 90? Se você tiver que reescrever um livro de governança, o que vocês reescreveriam nesse livro de governança? O que tem que mudar daqui para ano 2030, 2040? Eu acho que os princípios são exatamente os mesmos. Então, os princípios são os mesmos, mas o que muda? O que você vai ter é um espectro muito maior de temas, né, que vão ter que estar lá dentro. Mas eu acho que o espírito da governança é o mesmo. Os pilares continuam os mesmos, Sim. entendeu? E você vai ter que se adaptar às regras para que elas possam abranger todos esses novos temas que estão vindo. E pessoas são também. temas e pessoas, claro, quando você traz temas, você traz pessoas. E esses temas que você trouxe são um caminho sem volta. Entendeu? A gente entrou nisso e a gente vai ter que criar uma forma de viver com isso, porque isso não vai voltar. Quando você fala, por exemplo, de inteligência artificial, é a base da indústria 4.0. Sim. Né? E hoje você não pode mais falar em processos de manufatura que não atendam à indústria 4.0, que não sejam digitalizados. Se você não tiver isso, você vai ficar para trás. Sim. Né? E claro que a inteligência artificial ela tem prós e contras. Sim. Ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta que ela vem trazer um ganho de produtividade enorme para as empresas, ela vai acabar com uma série de empregos. Já está acabando. Sem dúvida. Inclusive, outro dia eu ouvi uma palestra do professor Pastore, que é um dos caras, e ele é um parceiro nosso lá do Sindipes, e onde ele fez uma abordagem muito interessante sobre isso, que ele falou que a inteligência artificial ela está acabando com empregos da classe média, entendeu? E que estão sendo substituídos pelo computador.
E não estão acabando nem com empregos da classe baixa e nem com os empregos da classe alta. A classe média que está sendo a maior vítima. E esse cara, ele precisa ser qualificado para ele voltar ao mercado de trabalho. Porque se ele não voltar ao mercado de trabalho, se ele ficar fora do mercado de trabalho, é o que a gente está vendo, ele começa a ter um grau de insatisfação, se sentindo injustiçado da sociedade. E é esse cara que possibilita o crescimento dos discursos populistas. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Isso é que dá essa classe média injustiçada e desprestigiada, fora do mercado de trabalho, é que dá margem para chegar um populista e falar: eu sou um de vocês e eu vou resolver esse problema. Seja ele de esquerda, seja ele de direita. Sim. Sem dúvida. Extremismo, E esse cara é que acaba quebrando o país. Por quê? Porque para ele satisfazer essa classe média, ele precisa gastar muito. Ele cria um problema fiscal para o país. Seja de esquerda, seja de direita. Nós estamos vivendo isso. A gente vê a Argentina vivendo isso há 100 anos. Entendeu? E Porque aí, tem um efeito econômico, não só social, né? Claro, Então, essa fatia da sociedade perde poder de compra, consumo e de produção e vai virando uma bola de neve. Claro, é isso. Influencia no consumo, no primeiro ponto, e influencia na performance do país, no segundo ponto, porque você vai deixar o país com um problema fiscal enorme. Você gasta mais do que você arrecada. Então, a gente está vendo isso acontecendo hoje no governo de esquerda, já vimos no governo de direita, a gente vê isso na Argentina acontecendo há um século. Então, como é que você qualifica esses caras que estão perdendo os empregos para a inteligência artificial? Achei ótimo isso para o nosso pessoal que está conectado, porque, veja, lavar roupa, a inteligência artificial não vai ajudar muito. Né? Então você vai ter que continuar lavando roupa. Você vai abrir a sua máquina de lavar roupa, vai ter que colocar a roupa lá, vai fechar, colocar sabão, apertar o botão. Isso ela não vai fazer por você. O cara que é presidente, diretor, não vai ser substituído pela inteligência artificial. Agora, uma secretária. Não, e um engenheiro. Um engenheiro. O engenheiro que está projetando alguma coisa, você vai pedir para o Gemini, vai pedir para o chat GPT, ele vai fazer. Um assistente jurídico. Sim. Entendeu? Uma recepcionista. Então, a classe média que está se dando mal aí, vulnerável. E aí, para você qualificar esses caras, dentro dos setores da economia, o melhor setor para você qualificar esses caras é a indústria. Porque a indústria dos 3 setores da economia, nós estamos falando aqui do agro, serviços e indústria, a indústria é quem paga os maiores salários e quem dá a possibilidade de requalificação para os funcionários. Você não vê essa possibilidade nem no agro, nem no serviço. Nem na construção, por exemplo? Então, a construção também não deveria ser a construção não, um fomentador? Não, a construção ela dá emprego, mas ela não dá qualificação. A construção não dá qualificação. E o tipo do empregado. Então, braçal, né? Claro. Então, você fomentando o crescimento da indústria, você fomenta a qualificação desse pessoal que está perdendo, da classe média, que está perdendo empregos para a inteligência artificial. Eu achei essa abordagem do professor Pastore super interessante. Sim. Eu nunca tinha olhado esse problema por esse prisma. Porque você generaliza. Faz todo sentido. Ele, ao invés de generalizar a abordagem da inteligência artificial, o risco para o emprego, ele fez uma lupa em quem está em risco. Né? Ou qual o emprego está em risco? Eu já tinha ouvido falar justamente a questão do levante social. Você vai ter pessoas muito insatisfeitas aí, que uma classe média, e que o Cláudio falou está perfeito. Mas né? Como surge o populismo, surge na governança. E aonde a governança, ciente disso, as empresas, ciente desse risco, ciente dessa ameaça, né? Como trazer isso para a organização, porque a organização ela não vai poder também falar assim, então aqui como forma de proteger a nossa equipe, nós não vamos usar a inteligência artificial. Isso não é alternativa. Não existe. Você tem que se tornar competitivo, você tem que reduzir custos continuamente, você tem que ter mais produtividade e eficiência. Como é que a empresa que tem governança resolve isso? Ela resolve isso primeiro, tentando requalificar esses caras internamente para eles terem outras funções dentro da empresa. Esse é o primeiro ponto.
Entendeu? Então, aquela recepcionista que perdeu lugar para governança, ela pode trabalhar como assistente na contabilidade, nas finanças, ou contas a pagar, entendeu? Ela pode começar a ser requalificada. E aqueles funcionários que não vão ter lugar ali, a empresa tem que dar um suporte para eles, de terem uma possibilidade de se requalificar fora da empresa, e inclusive também fazendo um trabalho de headhunting com eles, para eles se recolocarem no mercado. Então, a empresa com governança faz isso. O Claudio deu esse exemplo, e aí me veio à memória as histórias, olha o Forrest Gump voltando no episódio aqui. Na última empresa, na última organização que eu estava, nós vimos a necessidade de analisar os indicadores de saúde e segurança de uma forma mais precisa. Então, nós estamos falando aí de Big Data. Por quê? Você imagina 100 sites, 100 operações trabalhando entre projetos e construção e operação de parques eólicos, operando, mais de 2.000, 3.000 pessoas trabalhando, do México até o Uruguai, e você mapear e identificar, porque a nossa intenção era como prever aonde o acidente vai ocorrer. Porque a ideia era essa, como ter previsibilidade, preditividade, né? Porque eu não quero prever, eu não quero prevenir, eu quero predizer para estruturar as minhas ações, né, de comportamentais, porque segurança é comportamento, segurança, porque tem regra, tem equipamento de segurança, tem design, onde sobrou? Sobrou no comportamento humano. Como é que eu vou prever no comportamento humano isso? Pô, tem que analisar. E tinha uma colaboradora mexicana que trabalhava comigo, que se interessou pelo assunto. E era de humanas, né? Engenheira de saúde e segurança lá no México. Ela falou, eu acho isso muito interessante. Eu falei, pois é, mas a gente não tem recurso. A gente vai precisar de informática, nós vamos precisar de TI, nós vamos precisar de conhecimento matemático. Que ela falou, posso estudar o assunto? Eu falei, pode. Ela falou, eu gosto muito disso. Posso estudar o assunto? Pode. Ela foi estudar. Ela me trouxe uma pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos, das verdades da segurança, as verdades da segurança que dava para predizer, uma curva lá de comportamental, de que os números davam para predizer aonde ia acontecer um acidente. Eu falei, como é que nós vamos falar assim? Eu tenho os dados. A gente tira os dados do nosso banco de dados de saúde e segurança, de acidentes e de incidentes, de inspeções, e a gente analisa. Eu falei, mas como? Ela falou, você me dá mais 2 meses? Ela falou, eu vou estudar ciência da computação. Olha só, dela. Falou, vou estudar banco de dados, eu vou estudar análise de dados e vou montar uma base que colete os dados, analise e nos dê, através da fórmula que tinha no estudo da universidade lá, ela falou, eu vou replicar essa fórmula nos dados passados para dizer o seguinte, se o que tinha acontecido comportamentos, né, e tendências de 2 anos atrás incidiam num acidente real, efetivo, que a gente tinha tido. Essa menina foi estudar computação, banco de dados, todas as ferramentas de Microsoft, de Power BI, Power Apps, não sei o que. Ela montou toda a estrutura, ela comprovou os dados para mim. A gente levou isso para a direção da empresa, levou isso para a matriz. Para resumir uma longa história, essa menina hoje, ela trabalha dentro da área de saúde e segurança, mas com Big Data. Ela é a responsável, Fernanda é o nome dela, para dar nome, né? Fernanda é o nome dela. Ela é responsável hoje globalmente por esse sistema. Ou seja, ela se requalificou, ela buscou. E eu falava, o que você precisa? Aí vem a governança, gestão de pessoas. Quando ela chegou para mim e falou, eu não falei para ela, não, isso não é do seu métier. Eu falei, não, você quer, você tem como? Ela falou, tenho. Ela falou, eu conheço uns cursos, formações, eu vou buscar essa informação. Se eu tiver dificuldade, eu te peço ajuda. Falou, mas me dá autonomia. Eu falei, então tá bom, você tem o tempo, nós vamos conversando regularmente e você vai desenvolvendo. Hoje ela é responsável, ela trabalha com Big Data de saúde e segurança. Legal, mas eu vejo assim, ouvindo você contar essa história,
eu vejo que, e quando a gente linka isso com governança, eu dou um passo atrás. Eu vejo que essa preocupação que vocês tiveram em mapear isso tudo é porque vocês tinham uma governança que fazia com que vocês começassem a analisar os riscos. Exatamente. Se vocês não tivessem a governança para fazer essa matriz de riscos, vocês não teriam tido o input para poder fazer esse trabalho. Buscar mais. Não teria nem começado. Não teria começado. Então você vê a importância da governança dentro das empresas. Né? E eu vejo até mais aqui, falando no setor automotivo, eu vejo que hoje, no setor de autopeças, nós temos uma necessidade, nós estamos vendo os investimentos que as montadoras estão fazendo, estão prometidos aí 105 bilhões de investimento nos próximos 5 anos. É um recorde, nós nunca tivemos um investimento dessa monta no setor automotivo. E o setor de autopeças vai ter que acompanhar esse investimento, claro. Sim. A gente tem uma diferença que a gente trabalha em cima de demanda. Então a gente faz o investimento quando você tem a demanda, né? Mas o investimento vai ter que existir. E eu vejo que esses investimentos são muito altos, principalmente para aquelas fabricantes de componentes, para as pequenas e médias empresas. Então eu não vejo um outro caminho senão a fusão de empresas. Eu acho que vai ter um movimento agora, nos próximos anos, de consolidação de empresas. Empresas vão se consolidar para poder ganhar volume e reduzir custos. Eu acho que ela tem que se tornar mais eficiente. Para se tornar mais eficiente, elas precisam aumentar volumes e reduzir custos, reduzir funções. Então, a consolidação traz isso, né? Agora, se você não tiver uma boa governança nessas empresas, que são empresas de dono, essa fusão vai ser uma perda do poder, você não vai ter a possibilidade da consolidação. Ou seja, empresas vão quebrar por isso. Mas isso a gente vê até em grandes aquisições multinacionais. Da governança para preparar essas empresas para esse movimento que vai ser inexorável, vai existir. Claro. A gente tem falado muito nisso, de consolidação de empresas. Sim. Para essa sobrevivência, né? Então eu acho até que com essa afirmação a gente acho que pode já encerrar o assunto, entendeu? Governança é sobrevivência. É sobrevivência. É sobrevivência. Governança é sobrevivência. É uma frase, né? Governança é sobrevivência. Você pode anotar essa frase? Já anotei aqui. É isso aí. Muito bom, muito bom. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Não só pela atenção, pela generosidade, por todo o conhecimento. Acho que o Cláudio vai voltar, ele gostou. Gostou. Ele gostou, achou legal. É um prazer, eu agradeço muito enorme pelo carinho, pelo convite. Eu não sou especialista nem em sucessão, nem em governança. Quem é especialista? Muito se fala especialista nos jornais, a gente nunca viu esses especialistas. Aqui, na verdade, é a minha experiência de vida. É o que eu vivi, é o que eu tive que estudar por conta do que eu passei, né? Então, apesar de eu não ser um especialista, eu tenho depoimentos de vivência. É isso aí. Foi o que eu procurei fazer nesses 2 programas, passar para vocês. É isso aí. Agradeço muito pela atenção, pelo carinho do convite e estou à disposição de vocês para outros convites. Mauro, a gente fala sobre outros temas. Obrigado. Esse episódio quem encerra é você agora. Eu faço o encerramento. Você, os agradecimentos e tudo. As promoções? Sim. Qual que é a mesma promoção? Doce de Leite Prime, que é o nosso apoiador. Uma vida mais doce. A vida mais doce, o melhor doce de leite do mundo. Olha só. Que é coisa dele. Vai aparecer no vídeo, vocês vão ter aí o cupom de desconto nas compras da Doce de Leite Prime. Tem que experimentar, tem que saber, tem que conhecer e a gente agradece, obviamente, o apoio. Agradece a nossa equipe da Weekend. E a gente precisa garantir que todo mundo assista, coloca o like, acompanhe. Siga, compartilhe. Temos vários episódios já e vamos continuar, então é importante as pessoas compartilhar desse conhecimento todo, anotar. Realmente são aulas, né? São aulas. Além dos livros. Muito além dos livros. O objetivo é esse. Exatamente. Falar é o conhecimento tácito, né? Essa conversa de livro só é importante, é essencial, mas se a gente não conversar,
a gente não vai conseguir progredir e evoluir. Fechado. Obrigado, Bom, Mauro, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Cláudio. Um abraço a mais. todos. Obrigado.